Você sabe há quanto tempo ninguém me escuta de verdade? Não estou te dizendo isso para você ficar com pena de mim. Estou te dizendo isso porque eu acho que você também não se sente escutado. E porque o que eu vou te dizer agora, ninguém vai te dizer quando eu já tiver ido embora. Meu nome é Margaret. Eu tenho 94 anos. Essas mãos sovaram pão durante 50 anos. Costuraram roupas que nem existem mais. Seguraram pessoas que já não estão mais aqui. E hoje, elas só servem para apontar para você. Para te dizer o que eu não soube enxergar a tempo. Eu não sou famosa. Eu não sou sábia no sentido que os livros falam. Eu sou só uma mulher que chegou muito longe no tempo e que daqui de onde eu estou consegue ver coisas que você ainda não consegue ver. E isso vale mais do que qualquer título. Então, fecha o que você tiver aberto. Tira o celular da outra mão e olha para mim, porque isso não dura para sempre. Nenhuma das duas coisas. Nem eu, nem o tempo que você tem para mudar isso. Eu vou fazer uma coisa que talvez pareça estranha para você. Eu vou te descrever. Você, sem te conhecer. Você tem mais do que seus pais tinham na sua idade. Mais conforto, mais opções, mais informação, mais formas de se conectar com o mundo. E mesmo assim, tem alguma coisa dentro de você que nunca fica realmente em paz. Não é ansiedade exatamente, não é tristeza exatamente. É mais como uma inquietação sem forma, como se você estivesse esperando uma coisa que nunca chega, como se estivesse faltando uma peça e você não soubesse onde procurar. E a parte mais curiosa é que quando você está ocupado, quase nem percebe isso. Mas quando tudo para, quando existe silêncio de verdade, lá está, esperando por você. Essa sensação tem uma causa. E não é que esteja faltando alguma coisa de fora. É que você passou muito tempo olhando para fora e quase nada olhando para dentro. E o que está aí dentro já faz tempo que está pedindo a sua atenção. Eu fiz a mesma coisa. Durante décadas, eu olhava para fora, para os outros, para o que eles precisavam, para o que esperavam de mim, e fui me perdendo, bem devagarinho, sem ninguém perceber, sem eu perceber. Até que um dia eu não sabia mais quem eu era se eu não fosse a mãe, a esposa, a filha, a vizinha prestativa. Tira tudo isso e não sobrava ninguém. Isso me apavorou e eu demorei tempo demais para fazer alguma coisa a respeito. Eu nasci em 1931. Eu não estou te dizendo isso para você fazer as contas de quanto tempo já passou. Estou te dizendo para você entender o mundo em que eu aprendi a ser mulher. Um mundo em que não perguntavam para as mulheres o que elas queriam. Diziam para elas o que elas deviam fazer. Você devia casar, devia cuidar, devia ficar calada em certos momentos, devia sorrir quando não tivesse vontade, devia aguentar o que tivesse que aguentar. E, se você fizesse tudo isso direitinho, diziam que você era uma boa mulher. E eu fui uma mulher muito boa, boa demais, porque ser boa nesse sentido significava não ser, significava se apagar, ocupar menos espaço, ter menos voz, pedir menos, precisar menos. E eu aprendi tão bem essa lição que quando enfim eu tive permissão para precisar, eu já não sabia mais como fazer isso. Eu tive 3 filhos, um marido, uma casa, uma vida que, vista de fora, parecia completa. E era, mas tinha alguma coisa faltando, uma coisa que ninguém nomeava. Eu. Quem faltava era eu. Não de um jeito dramático. Ninguém me arrancou da minha própria vida. Eu mesma fui saindo dela.
pouco a pouco, decisão por decisão, silêncio por silêncio. Eu escolhi todo mundo antes de mim e achei que aquilo era o certo. Achei que aquilo era amor. E em parte era mesmo, mas também era medo. Medo de que, se eu colocasse minhas necessidades em primeiro lugar, eu deixaria de ser amada. Medo de que, se eu dissesse o que eu realmente pensava, eu perderia o que tinha. E esse medo me custou uma coisa que eu não posso recuperar: anos. Décadas de anos em que eu não fui totalmente eu. Eu preciso te contar uma coisa que eu quase não contei para ninguém. Não porque seja segredo, mas porque durante muito tempo eu não achei palavras para isso. Meu marido se chamava Antônio. Nós nos casamos jovens. Ele era um homem bom. Não era perfeito, mas era bom. Trabalhava, cumpria com as coisas, estava ali. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Nós estávamos juntos havia 32 anos, quando eu percebi uma coisa. Eu não conhecia ele, não de verdade. Eu sabia o que ele comia, sabia como ele dormia, sabia os costumes dele, as rotinas dele, os silêncios dele, mas eu não sabia o que dava medo nele. Eu não sabia do que ele se arrependia. Eu não sabia qual era o sonho mais profundo dele. E a parte mais dura, ele também não me conhecia. Nós tínhamos passado 32 anos juntos, sem nunca nos apresentar de verdade. Não porque não existisse amor entre nós, mas porque nós nunca tínhamos parado. Nós nunca tínhamos tido a conversa. Sempre tinha alguma coisa mais urgente. Sempre tinha alguma coisa para resolver. Sempre tinha o amanhã. Num domingo de outono, depois do almoço, os filhos já não moravam mais em casa e ficou silêncio. Um silêncio estranho, um silêncio de verdade. E eu olhei para ele, e ele olhou para mim. E nós dois soubemos, sem dizer, que existia alguma coisa que nós não tínhamos dito em 32 anos. Ele foi o primeiro a falar. Ele me perguntou: Margaret, você é feliz? E eu abri a boca para dizer que sim, como sempre, como a vida toda. Porque era isso que a gente dizia. Porque era isso que ele precisava ouvir. Porque era isso que eu mesma repetia para mim. Mas, naquele dia, alguma coisa não deixou. E, no lugar da resposta, saiu o silêncio. E dentro daquele silêncio, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Ele começou a chorar. Um homem de 60 anos. Um homem que nunca chorava na frente de ninguém. Chorando em silêncio, sentado na cadeira da cozinha. E ele me disse: eu também não sei se sou. E acho que eu nunca te perguntei isso porque eu tinha medo da sua resposta. Nós passamos 3 horas conversando naquele dia. 3 horas que nós não tivemos em 32 anos. E foi a conversa mais importante do meu casamento. Antônio morreu 4 meses depois. Infarto. Sem aviso. Sem despedida. E eu fiquei com aquelas 3 horas. Só aquelas 3 horas. De uma vida inteira juntos. E o que eu aprendi com aquela dor é o que eu quero que você aprenda hoje. Sem ter que pagar tão caro por isso. As pessoas que você ama não estão garantidas. Você sabe disso. Claro que sabe. Mas sabe do mesmo jeito que a gente sabe que, em algum momento, vai chover. De forma abstrata, sem urgência, sem consequência real. Mas eu sei disso de outro jeito. Eu sei do jeito que a gente sabe uma coisa que já aconteceu. E essa diferença muda tudo.
Tem pessoas na sua vida, agora mesmo, que você não está vendo de verdade. Você olha para elas, mas você não vê elas. Você come com elas sem perguntar como elas estão de verdade. Você vive com elas sem saber o que preocupa elas quando elas ficam caladas. Você escuta elas sem realmente ouvir. Você está com elas sem estar. E elas fazem a mesma coisa com você. Porque isso parece normal. Porque todo mundo anda ocupado demais. Porque mais tarde vai existir um momento melhor para a conversa de verdade. Não vai, ou vai chegar tarde demais. Eu perdi a minha mãe sem dizer para ela uma coisa que eu precisava dizer. Perdi a minha irmã com uma discussão ainda por resolver. E perdi Antônio com 32 anos de conversas adiadas. Não adie. Não porque você vai morrer amanhã, mas porque as pessoas que você ama merecem a sua presença hoje. Merecem a versão de você que realmente aparece. Não a versão que aparece com a cabeça em outro lugar. E você também merece isso, porque nisso eu cometi outro erro enorme. Eu acreditava que dar era a única coisa que importava. Dar tempo, dar atenção, dar cuidado. E eu nunca aprendi a receber. Nunca aprendi a dizer, eu também preciso. E isso criou uma distância. Não entre mim e os outros, entre mim e eu mesma. Eu vou te dizer qual foi o maior erro da minha vida. Não é o que você está pensando. Não foi não ter viajado mais. Não foi não ter corrido atrás desse ou daquele sonho. Não foi nenhuma grande decisão. Foi isto. Eu passei décadas esperando permissão. Permissão para descansar sem me sentir culpada. Permissão para dizer não sem ter que explicar porquê. Permissão para ter um dia ruim sem que isso significasse que eu estava falhando com alguém. Permissão para querer alguma coisa para mim sem que isso me fizesse egoísta. E ninguém me dava essa permissão, porque ninguém tinha dado isso para si mesmo. E porque essa permissão não vem de fora. Nunca vem de fora. Você tem que dar isso a si mesmo. E eu não soube fazer isso por tempo demais. Eu já estava com 50 e tantos anos quando comecei a entender que a minha vida também era minha. Não só das pessoas que eu amava, minha também. E que cuidar de mim não era tirar alguma coisa dos outros. Era dar para eles uma versão de mim que ainda tivesse alguma coisa dentro. Porque quando você passa anos dando sem receber, sem parar, sem se renovar, aquilo que você dá vai ficando mais vazio a cada vez. E as pessoas que amam você percebem isso. Elas não dizem, mas percebem. Uma das minhas filhas me disse isso uma vez. Foi duro ouvir. Ela me disse, mãe, eu sinto você longe mesmo quando você está aqui. E ela tinha razão. Eu estava fisicamente presente, mas eu já tinha ido embora. Eu tinha ido para aquele lugar onde a pessoa vive em modo de sobrevivência, cumprindo as coisas, funcionando, aparecendo, mas sem realmente estar. E isso é o que você precisa evitar. Não a ausência física, a ausência interior, que é a mais difícil de perceber e a mais cara de pagar. Daqui, com 94 anos, a vida parece muito diferente. As coisas que pareciam urgentes não eram. As coisas que pareciam importantes, muitas delas não eram. E as coisas que realmente importavam, muitas vezes eu tratei como se pudessem esperar. Elas não podiam. Você sabe do que eu me lembro quando fecho os olhos? Não de reuniões, não de conquistas, não de momentos de sucesso. Eu me lembro de cheiros. Do cheiro de pão fresco num domingo. Do cheiro do cabelo dos meus filhos quando eles eram pequenos. Do cheiro de terra molhada depois da chuva na cidadezinha onde eu nasci. Eu me lembro de vozes. Da voz do Antônio me chamando do outro cômodo. Da voz da minha mãe cantando enquanto costurava. Da voz do meu neto na primeira vez que me chamou de avó.
Eu me lembro de momentos sem importância. Uma tarde em que nada de especial aconteceu. Uma risada que veio de repente. Um abraço que durou um pouco mais do que o normal. É isso que fica. Não o extraordinário. O comum, vivido com atenção. E isso é o que você tem bem na sua frente agora mesmo. Momentos comuns, que podem virar tudo ou podem passar sem deixar nada, dependendo de se você está presente neles. Deixe eu falar com você como se você fosse alguém da minha família, como se eu conhecesse você, porque de certo modo eu conheço, porque eu fui como você, e porque o que eu sinto agora, você também vai sentir. A pergunta é: quanto você vai ter vivido até lá? Então me escuta. Para de esperar ter mais tempo. Tempo não aparece. Tempo é escolhido. Para de esperar se sentir pronto ou pronta. Segurança não vem antes de agir. Vem depois. Para de guardar o melhor para ocasiões especiais. Hoje é uma ocasião especial. O fato de você estar vivo hoje já é especial. Liga para sua mãe, se você ainda tem ela. Liga sem motivo, sem desculpa, só para dizer que ligou. Diz para alguém que você ama essa pessoa. Não ache que ela já sabe. Não presuma que isso já está entendido. Diga. Faz aquela coisa que você já vem adiando faz tempo. Não a grande, uma pequena, hoje. E quando você estiver com alguém que importa para você, guarda o celular. Não vira ele só com a tela para baixo. Guarda e olha para essa pessoa. E escuta essa pessoa, de verdade. É só isso. Você não precisa de mais instruções do que essas. Porque no fim, ninguém se lembra do trabalho que você fez. Ninguém se lembra do que você acumulou. Ninguém se lembra de como você vivia ocupado. As pessoas se lembram de como você fez elas se sentirem. Se você estava ali quando importava. Se você realmente viu elas. Isso é legado. Não o que você construiu, mas o que você deixou nas pessoas. Eu deixei muita coisa. E também deixei vazios que eu já não posso mais preencher. Você ainda pode escolher não deixar esses vazios. Cuida muito bem de você, de verdade. Cuida de você como se você se amasse, porque você merece isso. E as pessoas ao seu redor merecem alguém que se ama. Eu estou cansada, mas estou feliz de ter falado com você. Espero que isso te ajude.